Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre a deputada Salabert, que pediu a prisão do Bolsonaro porque ele discursou em tom conspiratório na Avenida de Copacabana, lá no ato de ontem. Isso aqui mostra aquilo que eu falei para vocês, eu expliquei. Tá o pessoal discutindo, não, que foram 18 mil pessoas, que não foi ninguém, que não sei o que lá. Meu amigo, se não tivesse sido ninguém, o pessoal tava comemorando, não tava reclamando, não tava chorando, não tava pedindo prisão do Bolsonaro, não sei o que lá e coisa e tal. O pessoal está desesperado, foi muito mais gente do que eles esperavam, eles viram a força que tem a anistia e o próprio Bolsonaro, porque o mais importante é isso, né? Lembra, esse protesto originalmente seria um protesto pelo impeachment do Lula. Eu não tenho dúvida nenhuma que o impeachment do Lula reuniria muito mais gente. Se fosse o Bolsonaro pedindo impeachment do Lula, ia encher de gente Copacabana, ia lotar Copacabana completamente. Bolsonaro quis fazer a coisa correta, né? Quis fazer a liderança política, desviar o pessoal para a questão da anistia, que é o ponto mais importante agora. Machucou a esquerda, porque tiveram sucesso. Ah, mas não foi uma manifestação tão grande quanto aquelas manifestações do impeachment da Dilma. É verdade, mas veja, foi uma manifestação que o Bolsonaro bancou, ele colocou lá. E outra coisa que é muito engraçada também, mesmo a manifestação lá de São Paulo, né, da Paulista, que foi esvaziada, sabe quais foram as manchetes que teve lá? Manifestação bolsonarista flopou na Paulista. Aquilo que o Bolsonaro falou, não importa quem faça a coisa, eles vão acreditar a ele, vão colocar no colo dele. Então não tem jeito, ele tem que assumir a liderança desse pessoal mesmo, é o jeito que ele tem. Essa notícia foi sugerida por anarcopinochetista mileísta, Peter Pan e o Capitão Gancho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a deputada Duda Salabert diz que o presidente incentivou dúvidas sobre as eleições ao questionar... Caramba, não pode questionar resultado de eleição agora no Brasil. Isso, eu acho uma coisa tão surreal, esse tipo de coisa. Em tudo quanto é democracia do mundo, as pessoas questionam o resultado de eleição. Pode questionar, não tem nada demais, é isso daí. E eu acho que foi muito estranha mesmo a eleição, eu falei para vocês. Primeira coisa, pelo próprio fato do Lula concorrer. Já foi um absurdo, isso já foi um golpe. Isso, o Lula está concorrendo na eleição de 2022, já foi um golpe por si só. Além disso, você teve todo lá o dedão da balança lá na questão de propagação de fake news, que de um lado a coisa era imediatamente cancelada, proibiam todo mundo, no outro lado ficava a coisa por lá, ficou o Janones falando um monte de fake news lá no final das contas. Enfim, esse dedo na balança foi o suficiente para mudar o resultado da eleição? Não dá para saber. Mas que teve dedo na balança, teve. Que a eleição foi suspeita sim, né? A deputada Duda Salabert pediu neste domingo a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro para que ele responda pelo discurso feito no ato realizado em Copacabana. Eis a íntegra do depoimento aqui. Ela fez um depoimento aqui, ó, os fatos. Né, o Bolsonaro proferiu declarações que afrontam diretamente a ordem democrática e a segurança institucional do país. É impressionante como é que esse pessoal não aceita crítica, não pode criticar. É o que eu falo, estamos caminhando em direção a uma Venezuela, a uma Coreia do Norte, a uma Cuba, que você não pode criticar que está atacando as instituições e coisa e tal. Sempre pode. Aliás, esse é o principal diferencial de uma ditadura para uma democracia, é você poder criticar as instituições. É só você olhar a Coreia do Norte, o nome é a República Democrática da Coreia do Norte. Ter nome de democracia não quer dizer porra nenhuma. A China, República Popular da China. Olha, democracia popular, é o povo que manda, não sei o que lá. Vai criticar alguma coisa na China? Não pode. Vai criticar alguma coisa na Coreia do Norte? Não pode. Então, o que diferencia é exatamente isso, é você poder criticar as instituições. E, embora eu não tenha visto nenhum problema com as urnas eletrônicas em 2022, eu acho que tem que ser o direito. Todo mundo tem o direito de criticar até as urnas e qualquer coisa que seja na eleição. O TSE teria que responder essas críticas, não ficar nesse negócio de, ai não, criticou, é golpista e não sei o que lá, e prende, ataque as instituições. Isso, esse pessoal pode achar que está sendo muito forte, que está batendo forte. Não, estamos mostrando que a gente não vai dar trégua para esses bolsonaristas. Na verdade não, eles estão trincando a democracia brasileira, eles estão acabando com a democracia brasileira, porque você não responde crítica desse tipo, você não... A crítica você responde com a resposta, com o argumento. Não com prisão, com violência, com esse tipo de coisa. Quando você começa a fazer isso, você abre espaço para a nossa democracia aqui ser comparada com a democracia da Venezuela, né? É o grande erro do Alexandre de Moraes nessa história toda. Tem que permitir crítica de eleição. Mas o interessante dessa história aqui é o fato de que, como eu falo para vocês, né, se fosse um evento totalmente irrelevante ontem, não tivesse mexido com ninguém,
Pra que ficar chateado? Por que entrar com essa ação e não sei o que lá e coisa e tal? O problema é que justamente eles viram mais uma vez Bolsonaro arrastando uma multidão. E não só isso aqui, ó. O pessoal estava mostrando que quase 1 milhão de pessoas assistiram o ato do Bolsonaro online, né? Então, assim, também tem isso, né? No Rio de Janeiro, vim aqui para o Rio, nem todo mundo está por aqui, né? Mesmo que não tenha essa quantidade toda aqui, estava o pessoal assistindo. Então, se juntar esses 933 mil que estavam assistindo online com os 400 mil que a polícia do Rio de Janeiro deu na manifestação, dá mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, ou seja, gente pra caramba acompanhando isso daí, né? Então, isso já mostra para o pessoal, principalmente para os deputados, porque não tenha dúvida, isso mostra para os deputados que a anistia tem sim apoio. Ao contrário do que está dizendo aqui o Estadão, mais uma vez, a imprensa, é lógico que está fazendo o papel dela, está tentando jogar a coisa para baixo, né? Não, porque ato esvaziado, funeral político, não sei o que lá. Governistas criticam o ato de Bolsonaro sem anistia e não sei o que lá. Né? É lógico que os governistas diriam esse tipo de coisa, né? É lógico que eles falariam que não teve nada e coisa e tal. Mas a verdade é, se não tivesse tido nada mesmo, não teria esse desespero como o da Duda Salabert e outros políticos também que estão aí desesperados com isso, né? Qual que é o grande ponto? Evidentemente que isso daqui, a ideia do Bolsonaro foi sensibilizar os deputados. Ele quer aprovar a anistia do pessoal do 8 de janeiro, então ele sensibilizou os deputados, e é isso que é importante. Quem no Brasil, qual deputado, qual político no Brasil reúne a quantidade de gente que Bolsonaro reuniu em Copacabana? Me diz um aí. O Lula, pagando dinheiro para sindicato, não consegue 1/10 daquilo que tinha lá em Copacabana. Pagando dinheiro, comprando as pessoas para ir no evento dele. Ele não consegue juntar aquela quantidade de gente. Bolsonaro chamou a galera, deixou um monte de gente puta. Eu tava puto com o Bolsonaro, um monte de gente tava puta com o Bolsonaro porque queria o impeachment do Lula. Bolsonaro, mesmo deixando gente puta e coisa e tal, conseguiu organizar um evento enorme em Copacabana. Isso daí, meu amigo, o pessoal tá percebendo, é por isso que eles têm esse problema, né? Continuam insistindo nessa história de que tem que acabar com o Bolsonaro, e o que eles estão fazendo é ajudar Bolsonaro. O próprio Bolsonaro falou que não vai sair do Brasil e que será um problema preso ou morto, né? Ele já está conformado que vai ser preso nessa questão da coisa, porque é o que eu falo para vocês, chegou um ponto, o pessoal do STF puxou tanta corda que eles chegaram numa situação agora que é o seguinte, ou eles condenam o Bolsonaro por golpe, ou como é que eles vão justificar todas as atrocidades que eles cometeram esses anos todos, desde 2019, esse absurdo completo. O que eles não estão percebendo é que ao fazer isso, eles vão estar puxando a corda mais um pouquinho. E ao contrário do que eles acham, a resposta a essa puxação de corda não vai ser golpe, não vai ser milico tomando poder, não vai ser isso. Vai ser a população percebendo o absurdo, percebendo o partidaísmo do STF e começando a votar em pessoas que vão eliminar o STF. Eles vão se ferrar. O STF é um corpo que é técnico, que deveria atuar tecnicamente, está se metendo a fazer política, algo que eles não entendem. Então o pessoal da política é tudo satisfeito, a esquerda está tudo satisfeita com o STF, porque no final das contas, né, a única chance que eles têm de força nesse momento, né, a população está totalmente contra a esquerda, então a única força que eles têm em política hoje é o STF. Estou feliz da vida que o STF está entrando nessa coisa de política. Só que, de novo, o STF não entendeu, ele não é o meio deles, eles não sabem fazer política, eles estão se ferrando, estão comprando uma derrota enorme lá na frente, para eles e para a política, porque é o que o Bolsonaro está falando. Ele vai ser um problema preso ou morto. Mesmo que o pessoal prenda e mate ele, porque existe essa suspeita, esse risco. Como eu falei para vocês, o Bolsonaro preso, ele vai ter uma força enorme, ele vai comandar a eleição no Brasil nos próximos anos, mesmo que seja dentro da cadeia. E uma maneira que eles podem fazer para evitar isso é matar o Bolsonaro na cadeia. De novo, sabe o que vai acontecer? Vai virar um Marte. Vai continuar com uma força muito grande aqui no Brasil, vai definir o panorama político brasileiro pelos próximos 40 anos. Os próximos 40 anos só vai ter gente da direita sendo eleito. E aí, meu amigo, o pessoal do STF vai estar fudido. Entraram na política achando que estamos abafando. Olha como é bom a gente na política, a gente pode mandar as coisas e não tem ninguém para punir a gente, não tem nada para punir a gente. Olha que bacana, né? Eu defino aqui o que eu quiser sobre marco temporal, defino, e ninguém pode fazer nada. Olha que bacana, que legal. Gostei de brincar na política. Eles não estão percebendo o grande jogo da política, né? A população está vendo o que eles estão fazendo, está criando anticorpos contra esse pessoal. Essa liberdade toda, esse poder todo absoluto que está sendo criado pelo STF vai acabar se voltando contra eles. O Bolsonaro está certo. É por isso que o pessoal ficou apavorado. Olha só quanto tempo que esse pessoal está fazendo tudo que eles podem e que não podem para tentar tirar Bolsonaro do gosto da população brasileira. E o cara continua com essa força enorme,
a ponto de reunir um monte de gente espontaneamente na rua por uma causa que não era a causa que a maioria queria. Ele foi lá, chamou o pessoal foi mesmo assim. Isso é uma força política enorme, meu amigo. O STF está comprando o suicídio político das pessoas que estão... O STF não vai acabar, evidentemente. O Brasil vai ter uma Suprema Corte sempre. Essas pessoas que estão botando a cara delas lá no voto lá para condenar Bolsonaro e coisa e tal, essas pessoas vão pagar um preço muito caro no futuro. Nem que seja com biografia manchada, mas que vão pagar esse preço, vão. A impressão que eu tenho, e isso vale para a guerra da Ucrânia também com a Rússia e para outras situações que estão acontecendo agora, é que o pessoal está muito se fiando naquela conversa de que o lado ganhador escreve a história. Vocês já ouviram esse papo, né? Por que a gente acha que os alemães eram tudo de ruim e os americanos eram tudo de bom na Segunda Grande Guerra? Porque, né, quem ganhou a guerra escreve a história, né? Então diz lá como é que foi a história, coisa e tal. O que o pessoal está esquecendo é que essa fase da história da humanidade acabou, porque você não tem mais informação centralizada. Nunca mais haverá este papo de que quem ganha escreve a história. Não tem mais isso. Essa discussão, esse posicionamento vai continuar para sempre. E é aí que eu falo para vocês, por isso que a verdade é tão importante, por isso que tá do lado da justiça é tão importante. Por quê? Porque a verdade você não cobra nada, ela não cobra nada de você, ela tá lá, a verdade tá ali, você está do lado justo, você tá ali, não precisa fazer força nenhuma. A mentira tem que ter força sempre. O pessoal que opta pela mentira, que opta pela narrativa, pela covardia, em todos os casos, nos ataques contra Bolsonaro, nos ataques contra Zelensky, nesses ataques todos injustos, o que acaba acontecendo é que esse pessoal vai ter que ficar insistindo nessa história por muitos anos e perdendo força com isso, perdendo dinheiro com isso, porque não tem jeito, você não convence só na narrativa. E não vai ter mais esse papo de quem ganha reescreve a história. Esquece. Isso era coisa que existia no universo até a informação descentralizada. Agora a informação descentralizada vai sempre ter múltiplas versões da história. É só você ver a questão da Covid. A Covid a gente já está nisso daí. A Covid já teve um final, já acabou a Covid. E, no entanto, você ainda tem gente chorando, ainda tem viúva da pandemia até hoje, aí gente querendo usar máscara, tem esse pessoal todo. E vai ter sempre, esquece, não vai ter uma solução definitiva. Nunca mais vai haver isso de uma solução definitiva no mundo por conta da informação descentralizada e distribuída. Isso não é uma coisa ruim, só que você tem que lembrar de estar do lado da verdade, estar do lado justo sempre. Isso é que é importante.